Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Odgers Talks. Eu sou a Daniela Mindlin-Tessler, sócia da Odgers Berndtson, uma das maiores consultorias de contratação de executivos do mundo e de soluções de capital humano. Eu tenho a honra, o privilégio de ter hoje conosco e conversar com a Teresa Moreno, atualmente vice-presidente de Inclusive Solutions Prudential Financial Inc., reporta aos Estados Unidos e fica baseada no Brasil, Rio de Janeiro, e é responsável pela implantação de um plano internacional de soluções inclusivas, com foco nos tópicos de diversidade e inclusão. Corporate Social Responsibility e ESG, Environment, Social and Governance, nos países fora dos Estados Unidos. Inicialmente, o foco da Teresa está no Brasil, Argentina, México e Japão. A Teresa ingressou na Prudential do Brasil em 2002, onde ocupou diversos cargos, entre eles vice-presidente atuarial e riscos, e mais recentemente, desde 2016 até 2021, ocupou o cargo de vice-presidente e CFO da Prudential do Brasil. Antes de ingressar na Prudential, a Teresa Moreno atuou como consultora na Willis Towers Watson. A executiva é formada em Ciências Atuariais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, tem MBA em Finanças pelo IBMEC e é também pós-graduada pela Fundação Getúlio Vargas na área de investimento e riscos. Mulher e afrodescendente, a executiva tem mais de 30 anos no mercado. Grande incentivadora do tema inclusão e diversidade, a Teresa foi uma das precursoras do tema na Prudential do Brasil, co-criando o Comitê de Inclusão e Diversidade na companhia, que é responsável por uma série de ações afirmativas e iniciativas que reforçam o compromisso da companhia em tornar o ambiente igualitário e inclusivo, com o direcionamento nos seus principais pilares de atuação, que nesse caso, gênero, gerações, LGBTI+, pessoas com deficiências, raça e etnia. Acho que não faltou nada, né, Teresa? Não, tá ótimo. Exatamente aí um bom resumo. Obrigada. Uma satisfação estar com você aqui hoje. Seja muitíssimo bem-vinda, uma honra para a gente. Muito obrigada, Teresa. Então, obrigada a você. Acho que é muito importante o tema que vamos falar aqui hoje, então acho que é uma oportunidade muito boa. Então, vamos fazer essa troca. Muito legal. Muito obrigada por compartilhar aí tanta coisa bacana conosco. Teresa, você teve uma carreira ascendente, chegou ao posto de CFO, algo que pouquíssimas conseguem. Qual que é o segredo do sucesso, né? Ou melhor, quais as competências que foram fundamentais para essa conquista? E, por último, qual dica você daria para as mulheres negras que não se sentem representadas no mundo corporativo? Sim, falando em mulheres negras, infelizmente temos no Brasil poucas executivas mulheres negras, mas temos boas executivas. Tem uma pesquisa recente, né, do Ethos, falando sobre a participação negra, homem e mulher, no quadro de funcionários das empresas no Brasil, das 500 maiores empresas do Brasil, e a gente vê que essa participação é muito pequena ainda. Isso a gente precisa mudar, né? Os negros são 56% da população brasileira, mas em termos de representatividade no quadro funcional de empresas, estamos com 35%, segundo a Ethos. E quando essa representatividade vai mais para a liderança, isso cai bastante, chegando a
em torno de 4% de executivos negros, homens e mulheres. E se a gente falar de executivos negros mulheres, 0,4%. Então, realmente é muito baixa essa representatividade e bastante desproporcional com a nossa realidade do Brasil. E, assim, em termos de dicas, eu daria 3 dicas para as mulheres negras que querem ser executiva, para as jovens que estão hoje ingressando no mercado de trabalho. Primeiro, não desista, né? Segundo, foque no seu autoconhecimento. E o terceiro, foque na ampliação do seu conhecimento. Por que a primeira dica é não desista? Poxa, como estamos hoje, né? Então, esse quadro todo que eu descrevi, a equidade de gênero só vamos alcançar em 135 anos. É muito tempo para a gente atingir essa equidade de gênero tão desejada. Vamos trabalhar para isso? Não desistam, meninas. Assim, vamos trabalhar para isso. As coisas podem melhorar. A gente não pode desistir. Muitas vieram antes de nós e fizeram um trabalho lindíssimo para a gente chegar aqui com direitos a voto, com direito a mercado de trabalho, a ter CPF, né? E essas conquistas foram muito importantes, foram muito difíceis de ser alcançadas e foram alcançadas. Daqui para frente, são as próximas gerações que vão trabalhar com as conquistas e a gente não pode desistir por tudo que elas conseguiram até aqui e pelo que a gente quer de melhor para os nossos filhos, para as nossas novas gerações, os nossos netos. Então, por isso, a minha primeira dica é não desista. Segunda dica, como falei, foi o autoconhecimento. Acho que essa dica até eu demorei a usá-la na minha carreira, assim. Mas acho que o autoconhecimento é tudo. Acho que a gente precisa de um equilíbrio em vida pessoal e trabalho. A gente precisa de um equilíbrio entre saúde física, mental e espiritual. Acho que a gente precisa desse conjunto. E o autoconhecimento te ajuda muito a entender as suas fortalezas e as suas fraquezas. Então, minha dica seria também investir em autoconhecimento, e desde jovem, né? Porque eu comecei a investir um pouquinho mais tarde, mas me ajudou tremendamente. E o terceiro é o conhecimento, a busca do conhecimento. Acho que hoje nós estamos num mundo com mudanças muito mais aceleradas do que no passado, né? Acho que o mundo, a gente está sempre evoluindo, o ser humano, o planeta, e as mudanças mais recentes estão vindo com uma velocidade enorme. Então, buscar o conhecimento, se aprimorar em assuntos novos, vai trazer para vocês um respaldo para construir a sua carreira com bastante solidez, né? Então, esse já é um conselho, né? Uma dica antiga, né? Foque no conhecimento. Meus pais já falaram isso para mim, eu abracei isso, mas isso dá muito certo. Acho que nunca deixe alguém dizer para você que você não pode, por esse ou por aquele motivo, aprender sobre aquele ou um outro assunto, né? Eu vim de escola pública, minha vida toda eu estudei em escola pública, e fiz faculdade numa universidade pública, e isso jamais me tirou qualquer possibilidade de avançar e aprender sempre um pouquinho mais. E a gente não aprende só com cursos, né? A gente aprende com cursos, com mentorias, tenham pessoas no seu trabalho, no seu entorno, que sejam um exemplo para vocês, que possam dar conselho. Então, eu acredito muito na mentoria, diretamente chamando de mentor ou indiretamente, nas pessoas que você admira, né? E que traçaram uma carreira interessante. Então, acho que isso também sempre me ajudou. Eu sempre tive os meus mentores perto de mim, assim, para me ajudar nas minhas decisões de carreira. E também por experiência, né? Então, você adquire conhecimento tendo suas experiências, aceitando desafios. Eu pude morar fora por 4 meses trabalhando nos Estados Unidos, e isso foi um desafio para mim, porque tive que deixar os meus filhos para trabalhar fora. Mas, assim, foram experiências incríveis, enriquecedoras, que eu acho que a gente precisa aceitar, se arriscar um pouco em prol do conhecimento, sim, desde que você tenha o equilíbrio na saúde que eu estava falando, que também é importante. Acho que são essas dicas que eu daria para as mulheres negras nesse momento. Muito, muito bacana. Adorei, eu adorei também te escutar, concordo. E como você bem colocou, né? Conhecimento é a única coisa que nunca vão poder roubar da gente, né? Isso. Enfim, então, assim, fica para sempre e tem muito valor. Muito bacana.
Tereza, muito tem se falado, né, agora mais do que nunca, em diversidade, equidade, inclusão nas organizações, e vocês na Prudential estão avançando nesse assunto. Diversidade racial, sexo, faixa etária, entre outros, né? E a gente sabe que valorizando as diferenças, há melhorias no clima organizacional, os colaboradores, até antes a gente estava batendo um papo sobre isso, né, Tereza? Os colaboradores ficam mais criativos, mais inovadores, engajados, liberam seus potenciais, podendo ser eles mesmos, né? E ainda, se a gente for pensar em pesquisa, segundo, por exemplo, um estudo, Delivering Through Diversity, da McKinsey, a performance financeira da empresa é significativamente superior do que as empresas que não investem em diversidade e inclusão. Como que a Prudential e as empresas em geral têm se diferenciado a fim de reforçar a responsabilidade social e valorizar e potencializar, então, sua marca no mercado, avançando nessa questão da diversidade, equidade e inclusão? Pois é, a gente estava conversando antes de começar, né, sobre essa questão da performance financeira. É sem dúvida maior, tem várias pesquisas sobre o assunto, né? Existe a pesquisa da McKinsey que diz que 93% é a probabilidade de empresas com diversidade de ter performance financeira melhor que seus concorrentes, que não são tão diversos, né? Ou uma outra de um grupo de Boston Consulting Group, que diz que as empresas diversas geram 19% a mais de resultado financeiro. Isso é expressivo, né? São números expressivos, significativos, que mostram que ser diverso, a gente chega lá. Mas é como você falou, não é só por causa dos números, né? É por ser ético, né? Essa é a questão. E cada vez mais consultores, fornecedores de serviços, investidores estão exigindo essa ação responsável do mundo corporativo. Do governo também, é claro, mas assim, a gente falando aqui em corporações, acho que nós do mercado privado temos que fazer a nossa parte para buscar a diversidade como um todo. E o que a Prudential tem feito, e as outras empresas também têm feito, acho que todo mundo parte assim de tentar construir, desenvolver uma cultura de inclusão dentro da empresa, né? Então, assim, partir do princípio, seu código de ética e conduta da empresa, seus guias de diversidade, ter seus manuais de procedimentos, com esse viés, com essa questão bem clara, é o primeiro passo. Mas, claro, só estar escrito e falar não é suficiente. A gente precisa tornar o que está escrito e, às vezes, o que está treinado em ações afirmativas. Outras coisas que têm ajudado bastante a indústria são os compromissos de mercado. Então, assim, existem compromissos de mercado, coalizão empresarial de equidade de raça e gênero, tem um fórum de empresas de direitos LGBT, tem uma carta de princípios de empoderamento de mulheres da ONU. Esses todos são compromissos, cartas compromissos válidas para a gente enriquecer a nossa forma de monitorar a nossa empresa, né? Monitorar como a gente está indo no viés de diversidade. Mas, de novo, ter um código de ética, ter um manual de diversidade, ter uns pactos assinados, onde você tem compromissos claros e onde você monitora esse compromisso, se você está tendo avanço ou não, são ótimos inícios, mas a gente precisa transformar isso em práticas, né? E acho que isso a Prudential também tem feito. Um terceiro item que também é feito por várias empresas é a questão do grupo de afinidade. Colocar os nossos colaboradores pensando em como tornar o ambiente, a cultura mais inclusiva dentro da empresa. Então, assim, a Prudential começou com um comitê de diversidade, que tinham 18 pessoas voluntárias, e esse comitê se reunia uma vez por semana, depois virou uma vez por quinzena, e sempre pensando em ações afirmativas, né? Em como melhorar
questão da licença paternidade, como melhorar o nosso edifício para se tornar inclusivo para pessoas com deficiências físicas, mas também como treinar os executivos, a liderança, mas também os gerentes, para receber essas pessoas diversas. Então, fazer rodas de conversa sobre assuntos impactantes, colorismo, capacitismo, temas que a gente precisa aprender a lidar, né? Então, assim, essa questão do Comitê de Diversidade, pensando nessas atividades, é muito importante. Hoje, a Prudential transformou esse comitê único de 18 pessoas em 5 grupos de afinidades, que também é uma tendência, assim, de você fazer as pessoas pensarem exatamente num marcador específico de diversidade. Então, a Prudential hoje não tem só um grupo de diversidade, ela tem 5 grupos de afinidades. Um para pensar em raça e etnia, um para pensar em geracional, que seriam as idades, né? Um para pensar em pessoas com deficiência, um para gênero e um para LGBTQI+, né? E poderíamos ter mais, mas na Prudential dos Estados Unidos eles têm 8, 9 grupos de afinidades. Aqui no Brasil a gente começou com esses 5. E está sendo um movimento bem importante para a gente. Primeiro, a gente aumentou o número de voluntariado, porque cada um desses grupos agora tem 10 participantes em média, né? E esses grupos trabalham pensando, da mesma forma que o anterior, em atividades, em como fazer o nosso ambiente ficar melhor. Então, assim, as empresas que trabalham com grupo de afinidades são empresas ou comitês, são empresas que dão um passo em direção de encontrar esse ambiente inclusivo. Desses grupos de afinidades, várias ações, como eu já disse algumas, surgiram, né? E a gente precisa trabalhar bastante em conjunto com recursos humanos, porque isso está muito ligado com também a seleção, né, dos seus talentos. Então, acho que essa questão de selecionar os seus talentos, ver quais são os seus critérios de entrada, ver o que está motivando as pessoas, os seus talentos a permanecerem com você, é importante, né? A gente precisa dar oportunidade a todos e trabalhar com consultorias que ajudam a encontrar talentos com diversidade é algo que a gente faz e que tem contribuído bastante para a gente melhorar essa proporção dos grupos minorizados, né? Não só falando de raça, mas de todos esses pilares de diversidade que eu comentei. E, por fim, monitorar. Eu acho que a gente precisa conhecer o número que a gente tem de em cada um desses pilares, né? Isso é uma coisa que o Brasil ainda está aprendendo a ter, né? Essa declaração de raça, por exemplo, a pessoa se declara, né? Então, a gente fez um censo lá em 2018, temos o nosso quadro, vamos fazer um outro agora. E essa identidade de gênero é algo também que a gente gostaria de pegar através de um censo e ver como essa população de identidade de gêneros diferentes estão todas sendo bem tratadas, ficando conosco, se sentindo podendo ser elas mesmas também no trabalho, né? Então, essa questão de monitorar passa por fazer um censo, ter esses números, ou um sistema, né? A gente também está evoluindo para isso, um sistema de cadastro de nossos funcionários que tenham todos esses detalhes. Tudo com cuidado com a lei de proteção de dados, né? Mas a gente caminha para isso, que é importante. Porque se você não monitora os seus números, como você está melhorando, você não atinge o que você queria. Falando em atingir, a gente acredita muito em metas, né? Então, assim, a Prudential todo ano pensa no que ela quer melhorar, escolhe 2 ou 3 gêneros da diversidade que a gente acha que está precisando ser trabalhado, e pode ser mulher, etnia, e naquele momento, naquele ano, a gente vai tentar fazer alguma ação específica para trazer mais mulheres na liderança, ou treinar as mulheres que estão na liderança, ou fazer uma ação específica para trazer trainees e observar como está vindo os nossos trainees em termos de etnia, se a gente está conseguindo trazer alguma coisa equilibrada. Então, a gente todo ano vai tentando fazer metas assim, e alcançando a meta, a gente verifica como estamos novamente no nosso censo. Então, acho que monitorar por indicadores de diversidade é chave para você ver se as suas ações estão dando certo, porque podem não dar certo, né? Você pode
tentar de uma forma, treinar de uma forma, e isso não está trazendo os talentos que você quer, mas por isso é importante você ter os indicadores. Acho que isso são os principais itens que valem a pena serem feitos para a gente chegar nessa cultura mais diversa. Perfeito. Sem mensurar não dá para gerenciar, né? Exato. Teresa. E outra coisa, você falou de consultoria, né? Ações afirmativas, e aí a questão da contratação. Pensa com muito carinho na Rodgers Burnstone, porque acho que a gente tem algumas... temos sido muito solicitados pelos nossos clientes nesse tema diversidade e inclusão. É algo muito forte na Rodgers Burnstone, não só no Brasil, mas mundialmente. A gente acredita e pratica dentro de casa. Então, se nós pudermos ajudar também como consultoria aí nessa área, vai ser um prazer. Vai ser ótimo. Sim, vamos contar, sim, Daniela. Vamos maravilha. Contar. Mesmo empresas relativamente diversas, a gente sabe que enfrentam desafios significativos na criação de ambientes de trabalho caracterizados, né, por uma liderança inclusiva e responsabilidade entre os líderes, igualdade, justiça de oportunidades e abertura e isenção de preconceitos e discriminação. Teresa, por que você acredita que isso acontece? Daniela, no meu entender, isso acontece porque ainda temos muitos vieses inconscientes e alguns conscientes também. A gente chegou nesse quadro de funcionários poucos diversos nas nossas corporações, no nosso mundo de trabalho hoje, por práticas que a gente vem fazendo há décadas. Precisamos tirar esses vieses inconscientes e colocar eles do lado, eliminá-los e pensar as nossas práticas, né? As nossas práticas de recrutamento, as nossas práticas de retenção dos nossos talentos. Então, assim, dando 2 exemplos, nós duas trabalhamos em empresas multinacionais, e inglês é uma exigência. Será que precisamos exigir um inglês para todas as funções? As empresas multinacionais podem prover o inglês, um curso de inglês, para parte dos seus funcionários e assim poder trazer para o seu quadro de funcionários talentos que têm a parte técnica, exatamente que a empresa precisa, mas o inglês, por exemplo, ainda não é. Porque a questão do inglês no Brasil não é uma questão da população negra que fala menos inglês. É uma questão do Brasil. Assim, eu já vi estatísticas assim que você fica até assim assustada, mas 5%, menos de 10% da população brasileira fala inglês. Eu já vi uma estatística nesse nível. Então, assim, é uma gama muito grande. Quando você corta pelo inglês, você tem a tendência a deixar talentos de fora. No meu caso, eu tive a oportunidade de ter inglês e estudei inglês desde pequena, fui professora de inglês bem nova, aos 17 anos de idade, mas não é a realidade de todos, não é. E eu acho que esse seria uma forma de ajudarmos. Outro exemplo é faculdade de ponta, né? Quando a gente está recrutando, práticas antigas limitavam que faculdade deveria ter o candidato uma formação por quais faculdades top. Será que precisamos fazer isso? O aluno não faz a sua performance independente se ele está numa das top 10 faculdades do Brasil ou do mundo? Sim, a resposta é sim. Eu acho que temos que ampliar, tirar esse viés inconsciente, permitir que pessoas formadas ou nas top 10, ou nas top 20, ou nas top 30, participem da seleção. Tenham igualdade de oportunidade e aí você escolhe o melhor perfil. Então, a gente não está falando em diminuir a barra, como já houve várias discussões no mercado quando isso. Não é isso. A gente precisa de talentos com habilidades técnicas, com habilidades soft skills, pessoas com, né? Então, temos que equilibrar isso e podemos dar oportunidade para um maior número de pessoas, se a gente tira o viés inconsciente que nos trouxe até aqui. Então, acho que esses seriam os 2 exemplos que eu daria. E eu acho que o responsável por tudo isso são os tais viés inconscientes e os conscientes que a gente tem que remover ainda. Sim, perfeito.
Tá certo. Tanto se fala de recrutamento às cegas, né? Isso. É um pouco também o que você acabou de colocar. Maravilha. E a gente sabe, né, Tereza, eu gosto daquela frase que diversidade é convidar para festa, inclusão é convidar para dançar, né? Então, quando a gente pensa diversidade, estamos respeitando a pluralidade, ainda mais num país tão cosmopolita como o nosso, que é o Brasil. Mas inclusão é algo diferente, é falar sobre pertencimento, é ter voz ouvida e tudo isso que você tratou nas outras durante esse nosso bate-papo e essa nossa conversa. Alcançar a equidade racial no local de trabalho, eu entendo que vai ser uma das questões mais importantes, né, que as empresas vão enfrentar na próxima década. Muito tem se falado, muito tem se feito, acho que ainda estamos engatinhando, mas, enfim, isso não tenha dúvida de que é uma questão primordial, né? A grande maioria dos líderes sabe que a equidade racial é um imperativo empresarial óbvio, sabe do quão importante é isso. Mas menos óbvio é o que fazer a respeito, né? Você falou também um pouco, talvez você tenha mais para compartilhar com a gente a respeito. Com as intervenções tradicionais de diversidade falhando, e a gente sabe que tem muitas, esses líderes, na sua maioria, muitas vezes brancos, às vezes se sentem mal equipados, até com medo para agir. Quais são suas sugestões, Tereza, do que as empresas precisam fazer para ter diversidade, equidade, inclusão racial e também das outras diversas minorias? Algo eventualmente diferente do que você já compartilhou conosco até o momento. Para ter diversidade racial e das outras, os outros pilares, as empresas precisam de tudo que eu já falei. Acho que eu complementaria budget para o assunto, orçamento para o assunto. Leve o assunto a sério. Assim, o Comitê de Diversidade, eu expliquei para vocês, com voluntariado e já agora com grupo de afinidades, né, envolvendo bem mais pessoas, isso é ótimo, isso ajuda muito, isso traz ideias diferentes do seu próprio corpo de funcionários. Então, isso é enriquecedor, mas é preciso um orçamento para isso. Então, acho que eu sei que a gente tem o custo Brasil, né? Nós somos um país bastante burocrático, as empresas, principalmente as multinacionais no Brasil, enfrentam essa questão do custo, mas precisamos ter orçamento para isso, precisamos ter pelo menos uma pessoa dedicada para o assunto. Eu sugiro que tenhamos. Como eu te falei, trabalhar com consultorias especializadas podem te acelerar essa oportunidade e otimizar até o seu custo para você conseguir traçar metas. Porque, como eu falei, precisamos ter metas de longo prazo. E longo prazo hoje é 2, 3 anos. Não falamos mais, eu quero ter X% da minha força de trabalho em 2035. Não é isso. A gente precisa traçar metas de longo prazo, mas longo prazo, no meu entender, e no entender do mundo corporativo hoje em dia, é 2, 3 anos. Então, precisamos ter metas, precisamos traçar planos de ações estruturados para alcançar essa meta, precisamos monitorar se essa meta está sendo alcançada, então, todo mês fique olhando. Seu recrutamento está entrando, quem está saindo pelo quê? E eu também comentei sobre a questão do censo, né, de você conhecer a sua força de trabalho em termos de diversidade, não só em quantidade em cada um desses marcadores, mas o que eles precisam, né? Se eles estão saindo, se há uma grande rotatividade de pessoas negras ou de identidade de gênero diferente, por que eles estão saindo? O que eles não encontraram na empresa e que você poderia passar a oferecer? Então, acho que ouvir as vozes para entender qualquer movimento de saída, de insatisfação ou de entrada, né, porque estão entrando tão poucos,
é importante. Então, acho que é isso que a gente precisa para alcançar essa equidade racial ou de outras pilares, né, da diversidade aí, gênero, que seja, pessoas com deficiência, LGBTQI+. Eu acho que a gente precisa se atentar para isso. Maravilha. De acordo com algumas pesquisas, as práticas baseadas em meritocracia, sem o cuidado de incluir, a gente já falou também um pouquinho, nem sempre, né, promovem a igualdade no local de trabalho e podem inadvertidamente prejudicar as mulheres e algumas minorias. Qual que é a sua visão a respeito, Tereza? É o que a gente já conversou bastante nas outras questões, né? Assim, o mercado de trabalho não vai abrir mão da qualidade. O mercado de trabalho precisa de talentos preparados, com as qualidades técnicas e as qualidades soft skills necessárias para a função. E a gente não está falando de abrir mão disso. A questão é, ao procurar um talento com essas qualidades técnicas, essas qualidades soft skills, você pode procurar num ambiente mais amplo, onde você possa capturar pessoas diferentes, porque como a gente falou também no início, grupos homogêneos trazem menos inovação. Grupos homogêneos trazem menos lucros. Então, vamos buscar um grupo diverso e ajudar a criar essa cultura de inclusão, porque é questão de sobrevivência para a empresa hoje em dia, né? Se você limita, eu só quero homens brancos, você está limitando a sua força de trabalho, essa é a realidade, né? Países podem ter problemas com isso, na questão de não temos homens suficientes brancos, né? Pode acontecer essa questão. Então, assim, precisamos estar atentos, trazer essa diversidade toda e pescar num oceano maior do que a gente está pescando. É por isso que está faltando ainda esse equilíbrio. Maravilha, perfeito. Acho que faz muito sentido, é isso mesmo. Você vê uma intenção genuína, verdadeira mesmo, das corporações no tema de diversidade, equidade, inclusão? Ou é apenas uma estratégia de marketing, uma meta ou um projeto corporativo que vão e vêm sem mudar a essência de uma organização? Aí, por essência, entenda a sua cultura, as pessoas e os processos. Daniela, assim, temos empresas que sim, temos empresas que não, né? Que vai usar só o diversity washing, né? Que é a palavra da moda. Mas a gente tem que fazer com que isso saia apenas das palavras e vire ações, como a gente disse, prática e realmente tenham diversidade na liderança, né? Não só entre os colaboradores, mas entre todos os níveis da empresa e ajudando a desenhar a estratégia. Eu acho que vai ajudar nisso, então, acho que a resposta é sim, temos empresas que estão voltadas apenas para maquiar, tem empresas trabalhando bem sério e querendo fazer a mudança e enfrentando as dificuldades que a mudança requer, né? Não é uma mudança do dia para a noite, mas a gente tem que continuar nesse processo de mudança. Mas o que vai ajudar, eu acho muito nisso, são as leis, sabe? E os pactos mundiais que estão tendo. Então, a gente está vendo aí Pacto Global da ONU 2000, temos o Global Report Initiative, GRI, temos práticas contábeis de sustentabilidade, padrões que vão requerer nas suas demonstrações financeiras que você comente sobre isso, sobre sua prática de responsabilidade ambiental, né, social e de governança, né, que visa a gente, que é a tal palavrinha ESG da moda, né, Environment, Social e Governance, onde a diversidade está ali no S de social, né, mas todas as empresas precisam ter responsabilidades ambientais,
sociais, então ajudar nessa questão da diversidade, ajudar no seu entorno, e a governança, né, que é práticas éticas de integridade, anticorrupção. Então, assim, os pactos e as questões de práticas sustentáveis vão levar as empresas que não forem por esse caminho ter uma tendência de desaparecer. Então, quem seguir esses princípios vai conseguir sobreviver. Então, acho que esse é o meu desejo, né? Que esses pactos levem o mundo corporativo para a direção certa. E assim a gente já tem visto multas, né? Semana passada teve uma multa de uma empresa no Reino Unido, a maior multa por prática discriminatória de gênero. Isso ajuda e acho que isso é necessário. Nesse momento que a gente está querendo sair da inércia e sair do só falar e ter práticas. Eu acho que o mundo está indo pelo caminho certo. Eu estou bem otimista nesse sentido. Ótimo, ótimo. O quanto, Tereza, o cliente e o consumidor final brasileiro exigem das empresas diversidade de perfis, não negros, brancos, religiões minoritárias, indígenas, pessoas 60 mais, mulheres, homens, gays, lésbicas, trans, não sei se faltou alguma coisa, nos quadros de funcionários, dialogando com eles próprios e com a pluralidade existente na nossa sociedade. Na minha experiência, cada vez mais. Então, eu tenho 30 anos de mercado e, assim, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, isso não era falado. Mas, de uns anos para cá, eu já vi isso acontecer, né? Clientes pedindo para ser atendidos por pessoas da mesma etnia. Pessoas solicitando troca de nome social. Isso o nosso mundo financeiro já está enfrentando, já temos órgão regulador do mercado seguro, por exemplo, já está se manifestando sobre isso, que é necessário a gente ter essa permissão de troca de nome pessoal, de nome social, e essa é uma tendência que não tem volta, né? Então, assim, os nossos clientes estão exigindo mais, sim, e isso é um impulsionador para a gente não ter o que a gente falou na pergunta anterior do diversity washing, né? De você ter a diversidade, mas não ter na prática. Outra questão é a idade da população, né? A gente é um país, nós somos um país envelhecendo, né? Então, nossos clientes, em média, eram mais novos, agora já estão mais idosos. Todas as empresas precisam olhar os seus produtos, os seus serviços, se estão atendendo a essa população, porque o seu cliente agora ele é mais idoso e ele exige um produto diferente, exige uma forma de ser atendido diferente. Sim, e as empresas estão se adaptando. Os clientes estão pedindo e as empresas estão se adaptando. Então, assim, acho que cada vez mais os clientes estão solicitando, sim, que eles sejam atendendo diferente, sim, que eles vejam em quem está atendendo uma proximidade, seja em qualquer um desses patamares que você falou. Muito interessante. Tereza, no mês de comemoração, né, esse mês agora de março, do Dia Internacional da Mulher, a Odgers Burnstone lançou a campanha Break the Bias. 10 lideranças femininas de vários países foram convidadas a compartilhar um momento em suas carreiras onde quebraram o preconceito. O vídeo está no nosso perfil do LinkedIn, para quem nos escuta, se tiver interesse de verificar. E eu queria, Tereza, que você compartilhasse conosco algum momento em que você teve de quebrar o preconceito. Sim, não, tive vários, né? Então, são mais de 30 anos no mercado de trabalho, mercado financeiro, que é um mercado majoritariamente masculino. Ouvi algumas frases, né?
e assim, né, em trabalhos anteriores, em grupos de trabalho que eu participei na indústria ou no órgão regulador, frases do tipo: você é a única mulher aqui, então finja que você é homem, ou mulher para ter sucesso tem que agir como homem. Não tem que, né? Então, quantas vezes eu, numa reunião, escuto uma frase dessa, escutei uma frase dessa. Confesso que muitas vezes a gente escuta a frase e fala, não dá tanta importância, assim, fala, mas eu sou mulher, né? Continuo sendo do meu jeito. E continuo a reunião, porque eu sou muito focada, assim, no resultado. Eu tenho que fazer uma reunião, tenho que falar sobre o assunto técnico, vamos em frente. Confesso que poucas vezes debati, né? Mas sempre me senti ferida com essas frases. E assim, o que eu falo muito é que as novas gerações não ouvirão mais essas frases. Não deixarão passar desapercebido frases desse tipo, que não são piadas. Isso é desrespeito, né? Então, eu sei que nossa geração, eu sou geração X, né? Já tenho 53 anos. E a gente viu muita coisa de, isso é piada, né? Você tem que rir, isso é bullying, todo mundo sobreviveu a bullying. Eu tive vários bullying quando era pequena na escola também, né? E sem mimimi, realmente cheguei aos 53 anos, bem, mas assim, as novas gerações não vão aceitar isso. Isso não é piada, isso é desrespeito. Então, eu escutei várias dessas frases durante a minha vida, não me abalaram a ponto de eu achar que fui prejudicada na minha carreira, graças a Deus, mas são frases que não quero ouvir mais, não quero que a minha filha ouça mais, né? Isso precisa ser cortado, isso precisa ser eliminado. Eu acho que a ignorância provoca isso, né? Quanto mais as pessoas puderem desmistificar o que é uma mulher, o que é uma negra, o que é uma pessoa com deficiência, e o quanto de resultado e competência que cada uma dessas minorias agrega à organização, menos a gente vai ter que enfrentar esses preconceitos, né? Como diz a palavra, é um preconceito por falta de conhecimento, por falta de convivência. Eu acredito um pouco nisso. O que você acha, Tereza? Eu acredito, também. Concordo com você, concordo. Tereza, muito obrigada. Foi excelente, extremamente inspiracional, esclarecedor. E o meu desejo é que o mundo corporativo possa contar com mais líderes como a Tereza Moreno e pessoas tão especiais, líderes e inspiradoras como você. Parabéns, muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço, Daniela. Vamos continuar nos relacionando muito e aprendendo com você. Isso, aprendendo umas com as outras. Isso, Vamos perfeito. em frente. Muito obrigada. Tereza. Nada, tchau. Foi um prazer. Igualmente.